Olá, bom dia, obrigado pelo convite. Esse tema é fundamental, é super importante esse espaço, esse debate. Bom, a grande mudança é o seguinte, é uma mudança fundamental frente ao marco civil da internet, que ele afirma, ele foi construído há muitos anos atrás, então a tecnologia evoluiu absurdamente, especialmente as redes sociais. O marco civil da internet, ele pressupõe que um conteúdo ele só pode ser, por exemplo, retirado após uma denúncia formal. Então, alguém precisaria denunciar que um conteúdo é ofensivo, que ele não deveria ficar online. Aí você teria uma resposta da justiça e depois as redes sociais atuariam, depois de receber essa decisão, removendo o conteúdo. Aqui nós temos uma mudança que é a premissa de que as redes sociais passam a ter a responsabilidade de antever isso, de fazer algo antes que uma denúncia seja feita. Então, esse é o grande ponto. E com relação ao argumento da censura, me parece que isso passa por uma espécie de confusão, porque nós tivemos, especialmente nos últimos dias, muitos projetos que foram apresentados, e esse projeto que foi construído em 2022, ele não pode ser confundido com o projeto da PL das fake news, que aí sim você tem um campo muito mais subjetivo, muito mais amplo, e você pode entrar no debate acerca de censura prévia. Aqui nós estamos falando estritamente de menores, de crianças, de adolescentes. Então, fundamentalmente, nós estamos falando aqui de que se a rede social é capaz de identificar um conteúdo que é violento, que está relacionado à pedofilia, que está relacionado a conteúdo de teor sexual, e também aquilo que se chama de estabelecimento de perfil, que é a coleta de dados de crianças para o direcionamento de conteúdo. Respondendo a sua pergunta, hoje nós temos alguns mecanismos parentais, ou seja, mecanismos em que os pais podem ter alguma gerência sobre o comportamento de crianças e adolescentes, mas, ao mesmo tempo, a verificação de idade é extremamente frágil, ela é muito mais protocolar para que as redes sociais elas possam cumprir requisitos e se proteger judicialmente, e até por isso que nos últimos tempos nós tivemos um debate acalorado acerca do TikTok, porque uma pessoa ela poderia usar um perfil, até mesmo sem criar o perfil, usar um perfil anônimo, mas ainda assim o algoritmo vai aprendendo as preferências e vai direcionando o conteúdo. Então, essa é uma mudança bastante grande, o projeto ele é muito técnico, e só para fechar, eu acho que essa discussão é muito importante, porque por muito tempo nós tivemos essa polarização, para variar, de um lado, esse suposto libertarismo, dizendo que não se deve fazer nada, mas nós estamos vivendo em tempos em que isso não é exatamente viável, né? Então, claro, é preciso ter muito cuidado com o projeto, com os vieses, com os interesses de quem cria a legislação, de quem debate esses pormenores, mas do outro lado, acreditar que as redes sociais elas serão capazes de se autorregular e adotar os mecanismos necessários, isso ao longo do tempo se provou um desastre. O Arthur, algumas dúvidas começam a surgir, né, aqui dos nossos ouvintes. Vou tentar fazer um resumo, porque são dúvidas, algumas delas técnicas. E você disse aí, né, existe a fragilidade da identificação da idade do usuário, né? Isso não é 100% exato. Até porque você coloca a idade que você quiser, imagino eu, quando a plataforma pergunta quantos anos você tem. Roberta lê um trecho aqui. O texto determina que as redes sociais e jogos impeçam menores de acessar conteúdos violentos de teor sexual. Como essa fragilidade pode ser contornada? Você disse aí que o algoritmo, obviamente, vai identificando as preferências daquele usuário. De alguma forma, depois de um tempo, imaginando que a criança ou adolescente possa, inclusive, ter mentido a idade na hora de abrir uma conta, é capaz a plataforma de sacar, a depender das preferências dessa pessoa, e bloqueá-la, chegando à conclusão de que se trata de uma criança? Olha, tecnicamente, sim, mas seria um caminho mais subjetivo. Não me parece que é o caminho ideal. Que é possível, é claro que é possível. Hoje, tecnologicamente, com a capacidade que os algoritmos têm de aprendizado, e ficou comprovado recentemente que não é lenda urbana, qualquer coisa que se fala perto do celular está sendo captado, é claro, com a permissão das pessoas para que o aplicativo monitore ela.
Então, o que eu quero dizer com isso é as Big Techs têm uma quantidade de dados que as pessoas não conseguem nem imaginar, não conseguem nem pressupor. Elas conseguem identificar coisas que existe uma comparação que era feita, né, que nós usamos esses serviços supostamente de forma gratuita, mas voltando lá no passado, é o equivalente a você falar o seguinte, olha só, os Correios não cobram mais a entrega das cartas, mas eles abrem as cartas para dar uma olhada antes. E aí você, dias depois, recebe a visita de alguém que bate a porta da sua casa tentando te vender alguma coisa. As redes sociais são exatamente assim. Então, respondendo a tua pergunta, tecnicamente seria possível identificar que uma criança mentiu a idade, até pelos comportamentos, o que ela está acessando? Sim, mas aí seria uma zona subjetiva, uma zona cinzenta. O ideal não é isso. O ideal é você ter a confirmação. Por isso que eu volto a dizer que o que existe na internet hoje é protocolar. Uma pessoa entra num site, por exemplo, de venda de bebida alcoólica, o que o site precisa colocar para não sofrer nenhum dano jurídico? Um botãozinho que diz, você tem mais de 18 anos? E é isso, não tem verificação alguma, não tem documento algum. Então o projeto ele avança na direção de você ter mecanismos mais robustos, ou seja, vai criar um perfil de uma criança e de um adolescente, ele por padrão precisa da supervisão de um adulto. O adulto é que vai setar os limites daquilo que a criança vai acessar ou não vai acessar. Então, sobre esse aspecto, alguns falam sobre a liberdade ser ferida e tudo mais. Me parece que é o contrário, porque os pais eles acabam ganhando mais mecanismos justamente para customizar aquilo que eles julgam que é pertinente para os seus filhos. Hoje, verdadeiramente, é quase uma terra de ninguém, né? Então, de novo, uma criança ela pode muito facilmente mentir na criação de um formulário, usar um perfil, usar um segundo, um terceiro perfil, e que os pais não têm nem ideia que aquele perfil existe. E como saber que o pai está supervisionando? Pode chegar ao ponto até, eventualmente, da exigência de documento, por exemplo? Identidade, CPF, alguma coisa do tipo? Os ouvintes estão falando em biometria, reconhecimento facial. Sem dúvida. Mais uma vez, eu vou falar aqui do ponto de vista técnico. Fica muito fácil de entender isso fazendo um paralelo com os mecanismos que nós usamos no sistema financeiro. Quer dizer, você vai fazer uma confirmação de compra no teu cartão de crédito hoje, se o valor é um pouco mais alto ou foge dos teus padrões de compra, o que todos nós temos que fazer? Uma validação biométrica, que muitas vezes passa por você segurar o smartphone, ter que aproximar seu rosto, fazer aquilo que se chama de prova de vida. Então, é por isso que muitos ficam pensando, né? Mas basta pegar uma foto e com o rosto da pessoa que vai validar. Não, é por isso que o algoritmo, o que ele faz? Ele está testando ali se a pessoa está se movimentando, se não é um vídeo, se é uma foto. Só para vocês terem ideia, hoje, com processamento de imagem, com algoritmo, você consegue identificar batimento cardíaco, você consegue identificar temperatura corporal da pessoa. Então, tecnicamente, óbvio que daria para fazer isso. Agora, de novo, do ponto de vista das Big Techs, das empresas de tecnologia, elas buscam se resguardar para fazer o mínimo possível. Então, toda vez que elas se manifestam dizendo, olha, isso aí é uma afronta, é muito perigoso, tem pontos que são relevantes sim. Mais uma vez, eu não estou deixando de reconhecer que se os projetos forem mal feitos ou com interesses diversos por parte de quem tem a caneta, coisas tão ruins quanto podem acontecer. Então, agora, acreditar na neutralidade das empresas de tecnologia é uma inocência terrível. Tecnicamente tem como fazer? Sim. Então, poderia ser via documento, poderia ser usando na hora da criação da conta ou no acesso de um determinado conteúdo. Volto a dizer, uma validação como essa que nós usamos rotineiramente com as instituições financeiras e as pessoas usam sem achar tão ruim assim, porque elas sabem que elas estão sendo protegidas, né? O seu patrimônio está sendo protegido. Ora, acho difícil que um pai, que uma mãe achasse muito ruim, né? Que os filhos, dependendo do tipo de conteúdo, ou tivesse uma validação por parte dos pais, ou que tivesse alguma espécie de validação tecnológica para que ele tivesse o acesso. Não vai ser fácil esse diálogo com as Big Techs. Essa costura, a gente sabe que não vai ser fácil porque mexe no que tem literalmente de mais caro para eles, que é o lucro. A gente viu várias plataformas exibindo os conteúdos do Ítalo Santos, conteúdos criminosos que mostravam adolescentes consumindo álcool, sexualizados, e aquilo estava sendo exibido abertamente.
Esse projeto de lei fala em multa, né, em dinheiro, Arthur, de até 50 milhões por infração, se eu não me engano. Sim, é isso. Em caso de descumprimento, as plataformas pagam uma outra multa também, 10% do faturamento, ficam sujeitas à suspensão, proibição das atividades aqui no nosso país. Qual a possibilidade de costura que você vê com essas empresas, Arthur? Olha, eu te diria que o medo delas não é nem a multa, né? É muito mais uma criação de prerrogativa, uma criação de parâmetro que pode ser adotado em outros países. Então, só para contextualizar globalmente, para não parecer também que é uma jabuticaba, que é algo que só o Brasil está discutindo, só para que os nossos ouvintes, para quem nos assiste aqui, possa ter ideia, mesmo nos Estados Unidos, com toda a polarização que lá também acontece, essa pauta ela está unindo democratas e republicanos. Então, inclusive com sinalização positiva por parte do presidente Trump. Nós temos vários países debatendo isso, a Indonésia, a Suécia, a Inglaterra, o bloco europeu inteiro. Então, de novo, é um problema global, é uma situação global que explode no Brasil nos últimos dias, mas até mesmo esse caso que você mencionou já vinha sendo investigado. Então, claro, parece que é uma causa-efeito em virtude do vídeo do Felca, mas, na verdade, isso foi acelerado, isso foi agravado. Até por isso que o projeto que foi pautado não é um projeto que foi escrito nos últimos dias, é um projeto que, volto a dizer, ele tem quase 3 anos. Então, não vai ser fácil esse diálogo com as Big Techs. Mais do que, volto a dizer, o medo é que o que seja feito, por exemplo, no Brasil, outros países, não só países vizinhos, mas outros países comecem a olhar como uma referência. É parecido com o que aconteceu com a União Europeia, com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados. Foi um debate que nasceu na Europa, o mundo inteiro passou a adotar como referência para proteger os dados das pessoas. Então, quando você fala no lucro, na verdade o lucro ele é consequência da capacidade de direcionamento de conteúdo. O que importa é a audiência. Então, o algoritmo, e cada vez mais mediado por redes sociais, por inteligência artificial, ele não tem moral, ele não tem ética, ele não tem filhos, ele não tem pais. Ele maximiza a audiência. Então, no final das contas, as pessoas agora estão chocadas, né? Puxa, um influenciador foi preso, produzia conteúdo dessa natureza. Eu acho que a reflexão que nós temos que fazer é que ele tinha 20 milhões de seguidores, tinham 20 milhões de pessoas que consumiam isso, as pessoas viram isso nas suas timelines, tinham a opção, inclusive, de ter um botãozinho lá, denunciar conteúdo. Por que até 15 dias atrás essas denúncias não aconteciam? Por que as pessoas continuavam interagindo? O algoritmo ele vai recomendando para mais pessoas porque o conteúdo foi, abre aspas, um sucesso, quando na verdade deveria ser um fracasso, deveria ser uma demonstração de fracasso social, né? Mas tem lá 20 milhões de pessoas que estão consumindo. Então, a minha pergunta é, por que as pessoas interagem com esse conteúdo? Não basta simplesmente colocar a culpa na falta de leis ou colocar no colo das Big Techs. Mais uma vez, as Big Techs estão defendendo o negócio delas. Só para dar estatística da geração de receita que a possibilidade de audiência e coleta de dados gera, recentemente a Meta divulgou um número, claro, que eu estou falando aqui dos Estados Unidos e Canadá, mas os aplicativos que nós usamos pretensamente de graça, a média por pessoa, por mês, é uma geração de renda de $25. Então imagine só que coletando os dados, sabendo o perfil da pessoa, e direcionando para que ela fique mais tempo online por dia, porque no final do dia é isso que importa. Você vai exibindo conteúdo em que a pessoa entra naquilo que se chama de rabbit hole, né, o buraco do coelho, a pessoa passa horas, e o brasileiro é o segundo país, o Brasil é o segundo país do mundo que mais gera audiência para rede social, em número de horas por dia. Nós somos o segundo país do mundo que mais fica pendurado em redes sociais todo dia. Então, quer dizer, a pessoa fica muitas horas online, por consequência, ela vê muitos anúncios e ela acaba gerando receita na forma de conversão de compra. Então, mais uma vez, Estados Unidos e Canadá, $25 todos os meses na média das pessoas. Então, é um negócio absurdamente lucrativo porque é o negócio da atenção. E essa atenção foi capturada, inclusive, com esses conteúdos
adultizados. Então, esse debate é fundamental, mas mais uma vez, o porquê que esse tipo de conteúdo tinha 20 milhões de seguidores. E é um absurdo. Isso Porque tem realmente é um público. absurdo. É. Tem público, infelizmente, para isso. Tristeza. Arthur, nosso tempo está estourado. Eu ia fazer mais uma pergunta. Na verdade, mas você meio que respondeu já. Paralelo com outros países é sempre muito importante. Você disse que outros tantos já iniciaram esse debate, levando em consideração algo semelhante a esse PL. Em algum país isso já foi colocado em prática de maneira eficaz? Ou algo parecido? Especialmente na Suécia. Então, os países nórdicos, eles estão avançando muito no que se chama de educação digital. É um trabalho que é feito na base, nas escolas, não só em relação a esse tipo de conteúdo, mas também na identificação de notícias falsas, notícias tendenciosas, conteúdos criados por IA. Então, especialmente hoje no norte da Europa, nós estamos vendo uma preocupação bastante grande nesse sentido. Muito bem. Arthur Igreja, muito obrigada por essa entrevista esclarecedora aqui com a gente na Band News FM, especialista em tecnologia e inovação. Daria pra gente ficar um tempão ainda com o Arthur, ele explicar todo, sem dúvida especificidades técnicas das plataformas, mas hoje o assunto foi bem quente por aqui, nossos ouvintes também participaram. Valeu, Arthur, até uma próxima, bom trabalho. Obrigado igualmente, até a próxima. Obrigado.